Pronto. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Algoritmos e Programação 1. Esse encontro, nossa aula de hoje, vai ser complementar à aula da semana passada, nossa aula passada, em que nós vimos as três formas de representação de algoritmos que eu escolhi aqui para essa disciplina, que consistiram na descrição narrativa, fluxograma convencional e pseudocódigo. Vou fazer uma breve revisão aqui, certo? Mas antes disso, e também pautar, e vou fazer essa revisão e pautar para o objetivo dessa aula, que vai consistir hoje em fazer alguns exemplos com que vocês aprenderam na aula passada, e aí para isso eu vou contar com a ajudinha de vocês, certo? Só que antes de fazer isso, deixa eu só dar boa noite aqui para o pessoal que está presente aqui comigo, certo? Então, boa noite aí para Gabriele, aí para o João Flávio, para nossa amiga Magalu, Ana Aline, para o Jacome, para a Luzia, para o Julian, para Selena Pedro, Maria da Conceição, Tiago, Lucas Antônio. O nome de Ana Aline é Magalu agora. Então, pessoal, boa noite aí para vocês, certo? Sejam todos aí bem-vindos a mais um encontro da nossa disciplina. Ó, o Daniel Matias. Ai, ai. Então, espero que vocês aproveitem muito bem este nosso encontro, certo? Espero que seja bastante proveitoso e divertido, por que não, para todos. Então, na semana passada, deixa eu só revisar aqui, vimos as três formas de representação de algoritmos: descrição narrativa, fluxograma convencional e pseudocódigo, certo? E aí, com a nossa descrição narrativa, nós fomos discutindo, nos aprofundando nesse assunto, vimos lá a receitinha do bolo, vimos como o algoritmo lá para trocar o pneu, certo? E aí nos aprofundamos nessa questão com o exemplo do cálculo da média aritmética, certo? E aqui só para relembrar, estou só fazendo essa revisão breve, vimos que para calcular a média aritmética, utilizando a descrição narrativa, consistia em três passos que nos levariam a esse propósito. E aí, para isso, receberíamos três notas, 1, 2 e 3, calcularíamos a média aritmética com essas notas obtidas e apresentaremos o resultado proveniente do cálculo aí dessa média, certo? É isso que tá, é isso na verdade o que, na verdade são esses passos, eu diria, que os nossos softwares realizam para calcular a média, certo? Por exemplo, lá no Cigar, agora é a média aritmética, se era a média ponderada, ele tem exatamente essa lógica por trás, recebe as notas das três unidades de vocês, calcula essa média e apresenta lá o resultado. Claro, há uma coisa mais complexa por trás, porque também leva-se em consideração o seu percentual de presença, certo? Na verdade, o seu percentual de faltas, que faltas reprovam, então por isso que é necessário que vocês fiquem espertos, certo? Então, um cálculo um pouquinho mais complexo lá no Cigar, mas o cerne é exatamente isso aqui, ok? E aí partimos lá para o fluxograma convencional, e aí vimos que o nosso fluxograma para o cálculo da média aritmética teria exatamente esse formatinho aqui, certo? Então, entre início e fim, colocaríamos os elementos, as formas geométricas que representariam cada ação lá no nosso pseudocódigo. Então, tá aqui a nossa TV Tubão, representando as ações de leitura de dados, leitura de valores para as nossas variáveis N1, N2 e N3, certo? Em seguida, a operação aqui de atribuição com a nossa bolacha creme cracker, para calcular aqui a média, então a variável média recebe N1, N2 mais N3 dividido aí por 3. E, por fim, a nossa bandeirinha aqui, que ela representa a nossa operação de saída de dados, para representar o resultado do cálculo da média aritmética, certo? Então, essa é a lógica que ficou discutida na semana passada em relação a esse problema-chave que eu trouxe aqui no meu material, beleza? E aí, por fim, finalizamos nos aprofundando com o pseudocódigo que mostrava a solução do cálculo da média aritmética utilizando o pseudocódigo, certo? E ele ficava com esse formato, e aí vai ser nesse formato que a gente vai direcionar maiores esforços, certo? A gente não vai depender de tantos esforços na descrição narrativa, no fluxograma, claro. Vou pedir para vocês fazerem alguns exercícios, mas
o que eu vou cobrar mais vai ser o pseudocódigo. Beleza? E aí, o que nós temos aqui nessa estrutura? Temos um algoritmo chamado média aritmética, temos aqui as nossas 4 variáveis necessárias, N1, N2, N3 e média, todas aqui do tipo real, simbolizando valores reais, que são o tipo convencional aí para as nossas notas, certo? E aí, entre início e fim algoritmo, tenho toda a lógica que permeia o meu algoritmo, certo? A sua essência. Então, tem aqui, leia N1, leia N2, leia N3, ou seja, vou ler as 3 notas necessárias para se calcular a média aritmética de um determinado aluno, certo? Tenho aqui uma variável chamada média, que vai receber exatamente esses 3 valores aí, certo? Na verdade, vai receber esse cálculo aqui, desculpem, a soma deles dividido por 3, uma média aritmética simples, e aí eu apresento aqui o resultado com esse meu escreva. Beleza? Então, tudo que nós fizemos com a descrição narrativa, com fluxograma convencional, aprimorou o nosso pensamento lógico, nos criou um planejamento para elaborar esse código aqui, esse pseudocódigo, na verdade. Certo? Então, esse pseudocódigo está embasado nos artefatos anteriores que nós criamos, na nossa descrição narrativa e no nosso fluxograma convencional. Certo? Então, a nossa aula de hoje vai se propor a resolver alguns eu, na verdade, vou mostrar alguns exemplos e vamos resolver juntos alguns exercícios, fazendo uso dessas 3 formas de representação discutidas na semana passada. Beleza? Então, deixa eu já passar aqui para a parte na qual nós paramos na semana passada, na sexta-feira, mais precisamente. E aí vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto. Então, qualquer dúvida que vocês, porventura, venham a ter, só falar aí no chat que eu estou acompanhando. Beleza? Então vamos agora juntos ver alguns exemplos com um pouquinho mais de complexidade e que irão aplicar melhor essas 3 formas discutidas aqui nesta aula. Beleza? Então, o primeiro exemplo que eu trago aqui no meu material é o seguinte: crie um algoritmo que calcule a área de um círculo. Para isso, considere que a fórmula área igual a π vezes r ao quadrado, certo? Então, vamos calcular a área do círculo. Perdoe pela minha cachorra. Ei! Aí no fundo... Ô, Betal, para! Para! Ela quer participar. Então, vamos aqui criar um algoritmo agora que vai calcular a área de um círculo, certo? E eu já dou até a fórmula e aí vocês irão aplicá-la. Beleza? Então, pessoal, uma dúvida não, uma perguntinha, né? Vocês irão me ajudar a construir. Como é que fica a descrição narrativa desse nosso algoritmo? Alguém tem alguma ideia de quais passos, qual vai ser a nossa receitinha de bolo para poder obter essa solução? Mandem, por favor, no chat, por gentileza, ou se alguém for tão despojado ao ponto de ligar o microfone, sinta-se livre para fazer isso. Então, um minutinho aí para vocês pensarem, certo? Eu só quero que vocês me digam os passos que eu devo seguir para criar esse algoritmo. Beleza? Que vai calcular a área de um círculo. E aí temos aqui a fórmula, e aí acho que vocês já conseguem deduzir o valor que eu necessito para isso. Então, um minutinho aí para vocês pensarem, beleza? Fiquei com o barulhinho com o latido da minha cachorra de som de fundo. Vamos lá, pessoal, um minutinho, mandem as sugestões, o que eu devo fazer, o que eu preciso receber primeiro. Tá bem na cara, para ser sincero. Tá bem na cara. Pronto, vamos lá. Deixa eu ver o que a Gabriela disse. A única coisa que sei é que vão ter que falar qual é o raio. Agora, quando a gente faz isso, não sei. Pronto, Gabriela, você já tem um importante passo. Para calcular a área de um círculo, eu preciso de um raio. Certo? Pronto, imagina aí. Imagine um programa, vamos lá, para facilitar, pessoal.
Imaginem um programa que vocês irão utilizar que vai calcular o raio de um círculo. Como esse programa funcionaria? Como é que vocês imaginam? Certo? Aí vocês já deram um passo, ó, que vai ser pedir o raio. De fato, vocês vão utilizar esse programa, a primeira coisa que ele vai pedir vai ser o raio. O que, que ele vai fazer com esse raio, pessoal? Me digam aí, o que, que vocês imaginam? Você passou o raio e informou para o programa. O que, que ele vai fazer com esse raio? Aí, dentro desse contexto, para calcular a área do círculo, o que, que ele vai fazer? Isso, ele já vai ler, já estamos deduzindo isso. O programa já vai receber esse raio, já vai fazer a leitura. Após isso, o que, que ele faz em seguida? O Daniel disse o seguinte: elevar ao quadrado, de fato. Mas a gente pode fazer isso diretamente aqui na fórmula, certo? O que, que eu posso fazer? Boa noite, Camila. Boa noite. O que, que eu posso fazer em seguida? Ó, meu programa já tem um raio. O que, que ele vai fazer? Ele se propõe a calcular a área do círculo. O que, que ele vai fazer com esse raio agora? Pessoal, vocês não precisam levar tanto para o lado matemático, certo? Não precisam levar tanto para o lado matemático. Ó, vocês já estão deduzindo o que vai fazer com esse raio, mas vocês estão levando em consideração aqui a fórmula, certo? Mas o que eu queria que vocês tivessem dito é o seguinte: o programa solicitou o raio de você, usuário, e aí ele utilizou esse raio para calcular a área. E aí o cálculo da área já vai implementar essa fórmula aqui. Então vocês não precisam definir passo a passo. Pegou o raio, levou o quadrado, depois multiplicou pelo valor de π. Não é necessário. Vocês já podem deixar a coisa bem generalizada, a ponto de passou o raio, agora calcula a área utilizando a fórmula adequada para isso, certo? Esse é o princípio. E aí vamos lá, vamos continuar imaginando esse nosso programa. Passei o raio, ele calculou a área. O que é que falta? Falta só mais um terceiro passo. Alguém consegue deduzir qual é? Passei raio, calculei a área. O que está faltando agora? O que está faltando agora? Vamos ver se alguém consegue imaginar qual seria esse último passo aqui. Isso, não, é isso, é exatamente isso. Exatamente isso, Gabriela e Murilo. Não, tá perdida não. Tá perdida não, ó. Vocês inclusive estão por dentro da disciplina. Que isso, gente? Passei o raio, calculei, vou agora mostrar o resultado. É primordial que se mostre o resultado para o usuário. Imagina aí, você vai utilizar um software, uma calculadora, por exemplo, que calcula a área de um círculo. E aí você informa o raio, ela calcula, mas se ela não mostrar o resultado, qual é a utilidade? Nenhuma. Então aí é como a Gabriela, o Murilo e o Arthur já me disse, certo? Então vocês vão mostrar, na verdade, nosso programa vai mostrar esse resultado. Então, aqui agora, já que vocês me ajudaram, esses são os passos que caracterizam a nossa descrição narrativa. Então, como primeiro passo, o que, que eu tenho? Ler o valor do raio. Isso é primordial, certo? Em seguida, vou calcular a área do círculo, levando em consideração o valor do raio e o valor padrão aqui para π, certo? Afinal, está até aqui a fórmula, vou ter π vezes r ao quadrado. Beleza? Li o raio, calculei a área, falta agora só apresentar. Então, três passos bem simples que caracterizam essa nossa solução computacional, certo? Isso, ó, perfeita, como o Arthur disse. Pensem no óbvio, pessoal. Pensem no óbvio. Eu não estou pedindo, assim, nada excessivo de vocês, é só o óbvio. A descrição narrativa, ela consiste justamente nisso. Me informem qual é o óbvio, escreva qual é o óbvio para você chegar na sua solução computacional. As etapas que você precisa percorrer para alcançar o seu objetivo, certo? Ó, vocês pensarem em coisas muito mais complexas, mas nada disso. É bem mais simples do que vocês estão imaginando, certo? Murilo perguntou: no caso da descrição narrativa, as etapas não são tão detalhadas, né? Exato, Murilo. Você não precisa detalhar. Você pensa no modo mais simples, no modo mais simples, nós pensamos no óbvio, como o Arthur aí bem apontou. Acho que todo mundo estava pensando em soluções complexas. Então, que bom que vocês estavam pensando mais à frente e viram agora que a coisa é mais simples do que
aparenta, certo? Descrição narrativa é o óbvio. O óbvio aqui para calcular a área de um círculo, ler o valor do raio, aplicar esse raio na fórmula e mostrar o resultado. O óbvio. Beleza? Ok? O Arthur perguntou: essa conta o programa mesmo faz ou a gente faz em algum momento? Nada disso, o programa é quem faz. O legal aqui da nossa da área da tecnologia é que vocês meio que vão criar os seus escravos, eu diria assim. Você vai passar as ordens que o seu programa deve seguir, certo? Que são os comandos, e ele vai se encarregar de sempre estar utilizando as suas instruções, as suas ordens para realizar o seu trabalho, certo? Então aqui a gente vai criar, eu dou até o código daqui a pouco, nós vamos criar o programa que vai calcular essa área e aí ele sempre vai estar fazendo isso de forma automatizada. Passou o raio, ele já calcula aí a área para você, beleza? Ah, vazou eu fazendo o programa para me ajudar na prova. Pronto, ó, gente, é uma estratégia aí, certo? É uma estratégia, principalmente vocês aqui que estão no curso de exatas, vocês podem criar programas muito bem para ajudar a vida de vocês, certo? Inclusive, tem programas que vocês irão utilizar ao torto e ao léu até o fim da estadia de vocês aqui no curso, certo? Na minha época, eu lembro que nós fizemos um trabalho para ajudar o pessoal do curso de engenharia civil a calcular alguma coisa, eu não lembro. O professor chegou com algumas fórmulas que nós deveríamos implementar e nós criamos um programa para isso, certo? E foi bem interessante, foi bem útil, inclusive, para a galera. Então já fica aí a sugestão para vocês, certo? Esse é o bacana da nossa área, vocês vão criar os vossos programas e eles vão desempenhar diversas utilidades. Ou como eu gosto até de brincar, vocês vão criar os seus escravos e aí os seus escravos irão trabalhar por vocês. Vocês só passam a ordem e aí eles se encarregam de fazer cálculo e essas coisas, beleza? Ok, então vamos lá. Descrição narrativa, beleza, todo mundo entendeu, participaram aqui, deram as vossas sugestões. Vamos agora aumentar um pouquinho a complexidade e já pensar no corpo do pseudocódigo, criando o nosso fluxograma convencional. Então, pegando esses 3 passos que foram elicitados aí na descrição narrativa, olhem só como ficou a nossa solução na forma de um fluxograma convencional. Continua aqui, ó, com as minhas formas geométricas de início e fim, ou as minhas bolachinhas maiseiras, vocês chamam como bem quiserem, certo? Então, meu programa inicia aqui e termina aqui, ok? O que é que eu tenho aqui entre o meu início e o meu fim? Eu tenho a minha TV tubão, essa forma geométrica aqui, que está exatamente com a instrução ler raio. Então, o meu programa, neste momento, vai precisar fazer a leitura do raio, certo? Então, ele vai ler o raio aqui. Em seguida, lê o raio, vai calcular a área. E aí eu tenho aqui, a área recebe π vezes raio. Afinal, no universo da programação, nós podemos fazer essa elevação ao quadrado dessa forma, certo? Π vezes raio. Ou seja, eu estou pegando essa variável que simboliza o raio e multiplicando por ela mesma, certo? É assim que eu quero elevar ao quadrado, então vocês podem fazer dessa forma. Claro, se vocês quiserem elevar a enésima potência, vocês não vão multiplicar N vezes, nada disso. Há uma maneira mais prática de se fazer, mas eu vou discutindo aos poucos e vou avançando com cuidado aqui no escopo da nossa disciplina. Beleza? Por fim, você vai apresentar o valor do raio. Então, leu o raio, calculou a área, na verdade, vai apresentar o valor da área, desculpe. Aqui eu percebi um pequeno erro meu, vai apresentar o valor da área, não o valor do raio, não tem tanto sentido, certo? Você vai apresentar o valor da área. Eu não percebi isso aqui, eu vou corrigir depois, certo? Então você vai apresentar o valor da área. Então, leu o raio, calculou a área, apresenta esse valor. Pronto, tá aí o seu programinha, certo? Beleza? Deixa eu ver aqui o que estão falando. O pessoal gostou aí do termo escravo. Eu falei mais para brincar, certo? Como a gente cria, já tem pré-criado. Então, vocês criam do zero, pessoal. Beleza? Então, para você criar algo que vai facilitar a sua vida, você precisa ter entendimento disso. E aí eu estou aqui para passar para vocês esse entendimento. Beleza? Ok. É nada, Maria, não é difícil não, não é difícil não. É tranquilo, porque vocês estão tendo
contato com isso pela primeira vez e grande parte aqui não tem afinidade com a área da tecnologia, então vocês acabam ficando um pouquinho perdidos no início, mas meu propósito é fazer com que todos aqui se encontrem. Certo? Beleza? Boa noite aí, Arielton. Vamos lá. Então tá aqui, certo? Ó, o fluxograma dessa nossa solução do cálculo aí da área do círculo. Então, eu sei que o meu pseudocódigo, o código aí do meu programinha, o código aí do escravo que vocês estão tirando onda aí no chat, certo? Ele vai precisar fazer essas 3 etapas. Ou seja, vou precisar que o meu programa leia o raio, calcule a área e apresente o valor da área, certo? Vamos ver como fica esse pseudocódigo. Olha só como é simples, pessoal. Um código muito enxuto, bem pequenininho. Não é nada difícil. Aí, como a Maria Adara disse, certo? Não se assustem. Tá aqui bem simples. Estou mostrando para vocês um programa que calcula a área do círculo e ele tem só aqui, ó, 10 linhas, gente. Uma coisa bem simples, certo? Olhem só que legal. Esse meu programa eu batizei de área de um círculo, certo? Passei aqui para ele 2 variáveis, raio e área. Essas variáveis são do tipo o quê? Real, certo? Lembre do tipo real na matemática. Eu sei que raio e área são valores fracionados, são números com vírgula, certo? Eu posso representar esses valores com números inteiros? Posso, mas fica meio... não fica tão condizente com a realidade. Então, o adequado é que se utilize valores aí do tipo real, certo? Então, eu sei que eu preciso de 2 variáveis. Raio, que é o que o usuário informa, área, que é o que eu calculo com aquela fórmula que eu mostrei. Então, aqui entre início e fim, que são exatamente ó, essas nossas 2 bolachinhas aqui, que delimitam o início do meu programa e o fim dele, certo? Eu tenho aqui exatamente os 3 passos que foram definidos por vocês. Ou seja, eu primeiro leio o raio, em seguida eu calculo a área utilizando esse raio, certo? Na fórmula. E aí notem aqui que eu tenho π. Se vocês escreverem π com as 2 letras maiúsculas, o P e o I, ele vai ficar aqui com essa corzinha diferente, simbolizando que já tem esse valor pré-definido lá no Visual G. Então, vocês não precisam colocar exatamente o valor de π, 3,14 alguma coisa, não. Ele já tem aqui esse valor definido, então vocês já podem fazer o uso adequado dele, certo? Então tá aqui a fórmula, ó, π vezes o meu raio elevado ao quadrado. E aí eu disse que a elevação do raio ao quadrado, por enquanto vocês podem fazer sim, raio vezes raio, ou uma variável vezes ela mesma, certo? Ela mesma. Beleza? No decorrer da nossa disciplina eu mostro como elevar outras potências, e isso já facilita bastante a nossa vida se vocês quiserem elevar a enésima potência, certo? Porque senão vocês teriam que ficar multiplicando isso aqui N vezes, aí seria bem catastrófico. E aí, se eu calculei a área, eu mostro aqui o valor. Então, a área de um círculo e apresenta aqui o valor dessa minha variável. Pronto, finalizei. Esse é o nosso algoritmo, certo? Não é complexo, não é difícil. É só questão de colocar a massa encefálica de vocês para pensar um pouquinho a mais, certo? Pensem no óbvio, como nosso amigo Arthur Jaco me disse. Pensem no óbvio que vocês chegam na solução, certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Maria falou, nunca vi nada disso na escola pública, por isso que muitas vezes dificulta. De fato, tem até algumas iniciativas da nossa área da tecnologia que é levar a programação para o ensino médio. Por quê? A programação ela fomenta esse pensamento lógico e aprimora os conhecimentos de vocês na matemática. Então, os ganhos aí seriam bastante favoráveis para o pessoal, certo? É sempre necessário deixar uma linha entre o algoritmo e o VAR? Não, essa linha aqui eu pulo só para deixar as coisinhas mais bonitinhas, certo? Então você não é obrigada, Luzia, a pular essas linhas, ó, igual eu fiz aqui na linha 2 e na linha 5, você não é obrigada a fazer isso. Você pode fazer por questão estética. Eu recomendo que pule linha, que deixe as coisinhas mais organizadas, porque torna o seu código mais fácil de ser interpretado. Beleza? Ok, ó, o pessoal falando aí que só viu informática básica. Infelizmente, não queria que fosse assim, né? Que vocês vissem algo tão
tão básico, certo? Queria que vocês vissem coisas aí mais avançadas. Seria bastante proveitoso para vocês. Eu falo assim, lá no ensino médio, certo? Se já tivessem visto. Mas beleza, eu estou aqui para isso, vocês vão conhecer, vão amar bastante o universo aí da programação, o universo da tecnologia. Diego, Oi. aí o que o usuário informa e o que ele tem como leitura, como resposta do programa. Calma aí, eu não entendi. Acho que ficou meio ruim sua voz. Pode repetir, por favor? Sim. No caso, o que o usuário informa e o que ele tem como resposta. Pronto, olha só. Olha só o que nós temos aqui. É bem simples de se interpretar esse código. Leia raio, ou seja, o programa está lendo o raio. Se ele está lendo o raio, então esse é um valor que o usuário informa, certo? Em seguida, eu tenho aqui que a área recebe essa fórmula aqui. Ou seja, estou calculando a área e com esse valor calculado, tenho aqui um escreva, ou seja, estou apresentando agora para o usuário o valor proveniente desse cálculo, certo? Então, aqui nesse código, o usuário fornece o raio, o programa retorna a área. Esse é o princípio dele, certo? Beleza? Bem simples de entender, pessoal. Então, vamos aqui prosseguindo com a nossa discussão, mas antes disso, por favor, só me confirmem com sim ou com não, se vocês entenderam. Sejam honestos, pessoal. Não tenham vergonha. Estou aqui justamente para isso, certo? Não guardem dúvidas para vocês. O momento de tirá-las é exatamente esse. Então, é só responder sim ou não, certo? Pronto, vamos lá. Já sei, já vou precisar explicar aqui novamente. Então, enquanto as outras pessoas vão se manifestando, deixa eu só explicar aqui novamente, porque houve um pouco de dúvidas de outras pessoas. Olha só. Mostrei na semana passada para vocês 3 formas de representação de algoritmos: descrição narrativa, fluxograma e o pseudocódigo, e o pseudocódigo, na verdade, é o que vai pautar essa primeira unidade, certo? Na descrição narrativa, é como o nosso amigo Arthur já me disse, pensem no óbvio, certo? Imagine a receita de bolo e coloquem o passo a passo que você precisa para obter o seu bolo, certo? Aqui, claro, nossos programas não vão fazer bolos, eles vão se propor a resolver situações como essas, ó. Cria um algoritmo que calcule a área de um círculo, por exemplo. Esse é o nosso objetivo, certo? E aí, para fazer isso, imagine um programa que te permitirá alcançar, que te oferecerá essa funcionalidade. Como você imagina? Você vai precisar ler o valor do raio, vai precisar calcular e apresentar esse valor. O mais óbvio. Pegando esses 3 passos e agora já imaginando eles com um lado mais voltado para o pseudocódigo, fizemos o fluxograma. E aí o nosso fluxograma consiste em pegar aquelas formas geométricas em específico e dar certas funcionalidades para elas, que é o que ocorreu aqui. Então, entre início e fim, o que eu tenho? Eu tenho que o meu programa vai ler um raio, e aí eu tenho essa forma geométrica aqui, que parece uma TV, certo? Uma TV tubão. Em seguida, eu tenho aqui o cálculo da área, então eu sei que eu tenho uma variável chamada área, que recebe essa fórmula, π vezes raio, certo? E essa fórmula, eu já dou até aqui na questão, certo? Então, essa é a cobrança que eu faço de vocês. Dou a fórmula, vocês transformam ela para o meu computacional, certo? E aí, em seguida, apresentar aqui o valor do raio não, o valor da área, desculpa, porque esse aqui foi erro meu, eu vou corrigir. Então, apresenta aqui o valor da área. Lê o raio, calculou a área, apresenta o valor dessa área, certo? Então, imaginando de maneira visual, é isso que nós teremos. Agora, colocando em prática essa nossa idealização, o que nós temos? Temos aqui o nosso pseudocódigo, que é o foco desta primeira unidade, certo? E aí, no nosso pseudocódigo, o que ocorre? Veja só, estou batizando o meu algoritmo de área de um círculo, certo? Estou criando aqui, ó, na área var, as variáveis que eu utilizarei, raio, área, e ambas são do tipo real, beleza? E tenho aqui entre início e fim algoritmo toda a lógica que permeia o meu programa. E a lógica é bem simples, são só 3 linhas de código. Leio o raio, estou aqui com o comando leia, que vocês utilizam para fazer essa leitura, certo? Estou aqui com a minha variável área, que recebe π vezes raio, ou seja, já recebeu aqui
a fórmula, certo? Que eu já passo na questão, e estou aqui com escreva para apresentar esse resultado para o usuário, beleza? Então, é assim que se figura essa nossa solução. Então, na prática, pessoal, para quem aí ficou com dúvida, vocês vão entendendo melhor, certo? Essa nossa aula, inclusive, vai ser prática. Eu vou resolver alguns exercícios e aí vocês vão entender melhor como se figura essa solução aqui, ok? Então, vamos nessa. Vamos agora para outro exemplo, certo? E eu espero que para o pessoal que teve dúvida, isso tenha sido um pouquinho esclarecedor. Se ainda não, vou me aprofundando e eu espero que vocês consigam entender, certo? Qualquer coisa, podem mandar dúvidas lá no canal do Discord, de forma mais direta, certo? E eu consigo atender cada um de maneira individual, ok? Mas é como a Maria Dara disse, vamos colocar em prática e vocês conseguem entender mais. Então, por isso que eu já vou aqui passar para outro exemplo. Olha só, vamos aqui pensar juntos. Cria um algoritmo que calcule o preço final de um produto dado um percentual de desconto. Então, imagine aqui comigo. Vocês são donos de uma loja, certo? E a loja de vocês utiliza um programa para realizar as vendas. E aí, o seu cliente, ele vai realizar uma venda, ele vai, na verdade, pagar o produto à vista. E aí muitas lojas oferecem um desconto, um percentual de desconto para compras feitas à vista, certo? E aí o seu programa, o programa que está sendo utilizado na sua loja, ele já calcula esse percentual de desconto automaticamente para você, certo? Então imagine aqui comigo, pessoal, o mais óbvio mesmo. Quais etapas, quais passos esse programa irá percorrer para se calcular esse percentual de desconto? Me informem, por favor, aí rapidinho. Pronto, ó, o programa da Magalu, da nossa grande Analine, certo? Então imagine aí o programa lá da Magalu, como ele calcularia esse percentual de desconto. Pense no mais óbvio e me mandem aí no chat, por gentileza. Deixa eu vou acompanhando aqui, certo? Ó, isso, ó, a Gabriela aí já deu a sugestão. O Gustavo deu a sugestão também. Ok. Isso, ó, isso, Maria da Conceição, exatamente isso. É o primeiro passo. Ó, Maria já acertou. Ler o preço. Afinal, o programa precisa saber o preço do produto no qual ele vai calcular esse desconto. Então, esse aí é o nosso primeiro passo. Boa sugestão, Maria. Aí, ó, tem a sugestão também da Gabriele, coloca o preço inicial e depois o percentual do desconto. Então, o nosso programa ele meio que já calcula esse percentual de forma automática, certo? Já vamos considerar isso. Mas a gente também poderia informar esse percentual de desconto. É uma sugestão de melhoria para o nosso programa também, Gabriele, certo? Mas você está pegando aí o fio da meada. Pronto, ó. Olha só, o Gustavo aí já mandou a solução no molde bem óbvio. Ler o preço, calcular e mostrar na tela. Pronto, esse é o princípio, certo? A maioria dos programas, eles vão ter esse molde, certo? Vocês sempre vão pensar coisas nesse sentido. Olha só o que o nosso amigo Murilo disse. Ler o preço, massa, calcular desconto, massa, apresentar resultado com desconto. Perfeito, pessoal, perfeito. Exatamente isso, ó. Vocês já estão começando a compreender melhor como os nossos algoritmos se figuram. Então, deixa eu mostrar aqui a solução, certo? Que eu propus para esse problema. Claro, há inúmeras, isso que é legal na nossa área da tecnologia, que há infinitas formas de se chegar no mesmo resultado. Essa é uma coisa muito massa. Então, aqui, na minha concepção, a solução que foi proposta pela minha pessoa consistiu em ler o preço do produto, certo? Ler o percentual de desconto que foi sugerido também pelo pessoal, até o Daniel falou agora, Gabriele também sugeriu isso. Calcular preço final do produto, considerando seu preço inicial e o percentual de desconto a ser considerado, e apresentar o preço final do produto. Pronto, perfeito. É essa a nossa solução. Lê o preço do produto, lê o percentual, calcula o novo preço do produto, certo? Que vai ter um decréscimo desse percentual de desconto, mostra o preço final, certo? Então, se o produto, por exemplo, custa R$ 100, o cliente vai pagar à vista, e aí a sua loja, a loja aí da nossa amiga
Analina, a Magalu, oferece 10% de desconto para as compras pagas à vista, certo? Então, o produto que era R$100, 10% de desconto, ele vai sair por R$90. Então, é essa lógica aí que o nosso programa deve implementar, certo? Deixa eu ver o que o Lucas disse, ó, ler o preço, calcular desconto, mostrar na tela. Perfeito, pessoal. É exatamente isso. Vocês já estão pegando aí o fio da meada, já estão começando a compreender melhor como as coisas se figuram aqui na área da tecnologia, certo? Vou agora mostrar para vocês o nosso fluxograma convencional dessa solução. Então, tá aqui visualizando as etapas, eu consigo sugerir isso. Olha só, aqui entre início e fim está toda a lógica que o meu programa irá implementar. O que eu tenho aqui? Inicio o meu programa. Em seguida, leio o preço desse meu produto. Li o preço do produto, vou agora ler o seu desconto, certo? Então, li o preço, li o seu desconto, vou agora calcular quanto vai ser descontado do preço final do produto. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma variável desconto que recebe preço vezes desconto dividido por 100. Essa aqui é uma das maneiras de se calcular os valores aí de porcentagem, certo? O quanto vai a porcentagem do produto, do preço da verdade que você está utilizando aí, quanto dele você vai tirar, que representa essa porcentagem aí escolhida. Então, eu tenho aqui que desconto recebe preço vezes desconto dividido por 100, certo? Ou até para simplificar, eu deixo isso aqui, porque já fica de forma geral, vocês podem pegar o preço do produto e multiplicá-lo por 0, e a porcentagem aí aplicada. Então, se for, por exemplo, 10%, vocês multiplicam preço vezes 0,1. Ou se for 20%, o preço vezes 0,2. Ou se for 8%, o preço vezes 0,08, certo? É coisa simples aí, acho que vocês já devem ter uma boa noção de como se trabalhar com porcentagens. Aqui eu só dou a sua sugestão, certo? Vocês podem aplicar ela ao torto e ao léu no decorrer aqui das nossas aulas, beleza? Ok? Deixa eu só ver aqui o que vocês estão falando e o fluxograma vai só aumentando. De fato, a gente vai trazer um pouquinho mais de complexidade. Não ficarei surpreso quando ver o vídeo no YouTube aparecer propaganda da Magalu. De fato, gente, de fato. Estamos a todo instante sendo observados aí pelo nosso aparelho celular, certo? Pelo nosso smartphone. Então, ele a todo instante está observando a gente. Então, é bem provável que quando vocês forem lá no YouTube apareça uma propaganda aí da Magalu. É algo bem provável mesmo. Então vamos lá. Então eu sei que implementando essa lógica eu consigo obter exatamente o valor que simboliza o desconto do meu produto, certo? Ou seja, aqui, ó, vamos imaginar o mais fácil de se visualizar, 10% de 100. Então eu vou ter aqui 100 vezes 10 dividido por 100, que aí vai dar 0,1. 100 vezes 0,1 dá 10. Então eu sei que o meu desconto vai ser de R$10, certo? Então, se eu já tenho esse meu desconto, falta agora calcular o preço final do meu produto. Afinal, o preço final vai ser o seguinte: o preço inicial informado menos esse desconto que foi calculado, certo? E aí, se eu calculei o preço final, apresento ele para o usuário e finalizo aqui esse meu programa. Então, retomando o que foi feito, li o preço, certo? Aí do usuário, li o desconto, calculei esse desconto utilizando essa fórmulazinha aqui, calculei o preço final considerando o desconto que foi calculado na etapa anterior, certo? E aí apresentei esse preço final do meu produto, beleza? É isso, pessoal. Então, não tem muita complexidade, só pensar no óbvio e depois estruturar mais precisamente essas etapas para se alcançar a sua solução computacional. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ok, certo? Achei que era alguma coisa da disciplina. Beleza? Então, deixa eu agora mostrar como fica o nosso pseudocódigo
implementando esse nosso fluxograma. Olha só que legal, pessoal. Então, estou aqui com o algoritmo, ó, produto com desconto. E aí, esse meu algoritmo tem 3 variáveis, preço, desconto e preço final. Todas aí são do tipo real, certo? Afinal, valores financeiros não são representados aí por valores reais, valores inteiros, certo? Sempre é um valor fracionado. É bem provável que seja o valor inteiro. Na verdade, quando for um valor inteiro, por exemplo, o seu produto custa exatamente 100 reais. Não é os 100 reais, é 100 reais,00, certo? Então, é esse valor na sua forma fracionária. Então, por isso, nesse sentido, que o mais ideal é se ter esse valor no tipo real. Beleza? Então, preço, desconto, preço final, real. Vamos agora ver como ficou a minha lógica. Eu tenho aqui 5 passos apenas, 5 códigos que irão me obter a solução. E aí, antes de mostrar, deixa eu só ver aqui. A Maria perguntou: se colocar inteiro, fica errado? Fica. Por quê? O seu resultado ele não vai ter a precisão adequada. Então, se você calculou um percentual de desconto e ele resultou em um número fracionário, sei lá, 99,99, ou seja, seu produto ficou R$ 99,99, certo? Ele vai só mostrar R$ 99. A parte fracionária vai ser desprezada, porque o tipo inteiro não mostra valores, números com vírgula, certo? Isso é algo praticamente impossível. Para mostrar esses valores, você utiliza o tipo real. Beleza? Então, se você utilizar inteiro aqui nesse contexto, os seus resultados irão ficar imprecisos, certo? Eles não farão, eles não estarão condizentes com o formato que eles, com o que era esperado, certo? Eles vão ficar imprecisos e isso é bastante prejudicial. Principalmente aqui na nossa área de exatas, certo? Vocês estão iniciando um curso de ciência e tecnologia, e aí vocês irão para diferentes vertentes da ciência e tecnologia, e vocês verão que os resultados eles precisam ter uma boa precisão, certo? Imagina a catástrofe que seria fazer isso que você disse, Maria da Conceição. Utilizar valores inteiros para representar valores do tipo real. A precisão dos nossos resultados seria desperdiçada. A gente só estaria considerando a parte inteira e desprezando a parte fracionária. E isso seria bem ruim, certo? Então, esse princípio. Que bom que você entendeu, já ia perguntar. Eu vi aí que o Gustavo mandou uma dúvida, mas ele disse que já entendeu, então tá beleza, certo? Pessoal, qualquer dúvida que tiver, é só mandar que eu tô com o celular aqui do lado. Beleza? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês quais foram os passos que eu defini para esse meu programa realizar as operações que eu queria, certo? Então, eu defini que inicialmente ele vai ler o preço, certo? Eu preciso do valor do produto, o valor inicial dele. Ele vai ler o desconto, eu preciso ter a noção do percentual de desconto que eu vou aplicar em cima desse produto, se é 10%, 15%, 8,32% de desconto, enfim, eu informo aqui para o meu programa, certo? Informei o preço, informei o percentual de desconto, olha só o que eu vou fazer, certo? Eu vou ter uma outra variável aqui para simbolizar esse meu desconto, e aí eu vou ter que ela recebe preço vezes esse percentual de desconto aí que foi informado pelo meu usuário. Então, eu já vou tirar o valor equivalente do desconto que eu quero aplicar nesse meu produto. Se é 100 reais, quero 10%, então eu calculo e eu sei que eu vou ter que descontar 10 reais do meu produto final, certo? E aí eu tenho aqui, ó, preço final do meu produto vai ser o preço inicial informado menos esse desconto, certo? E eu consigo obter o preço final com o desconto adequado. Se eu calculei o desconto, utilizei esse desconto para calcular o preço final, o que falta? Mas, obviamente, mostrar esse produto com o preço final calculado, certo? Com esse preço já decrescido desse percentual de desconto. Então, por isso que eu tenho aqui, escreva preço final do produto e aí mostra o valor da variável preço final. Beleza? Ok? Então, pessoal, por favor, sejam sinceros
Entenderam? Sim ou não? Respondam aí, por gentileza, no chat. Pronto, ó. Tá a galera aqui já respondendo. A Gabriele, sim, fé. Gente, a Gabriela, você vai para a da tecnologia, viu? Você vai, eu não me chamo Diego. Ó, você já está começando a gostar, é o passo inicial. É o passo inicial. Beleza? Vamos lá, pessoal, se manifestem mais. Não guardem as dúvidas para vocês. Para quem não entendeu, eu posso explicar novamente. Para mim não é nenhum problema. É só responder sim ou não. É só responder sim ou não. Ah, pronto. Deixa eu só explicar aqui novamente, só retomando, certo? Para o pessoal aí que ficou com dúvida. Então, olha só. Qual foi a nossa situação? O que nós estávamos trabalhando em cima? Cria um algoritmo que calcule o preço final de um produto dado um percentual de desconto. Imaginar isso aqui de forma tão genérica é um pouquinho difícil. Por isso que eu sempre gosto de fazer uma alusão. Pensem no sistema aí da Magalu, beleza? Sistema lá da Magalu informa o produto, percentual de desconto, ele calcula e mostra o valor final, certo? Então, aplicando a descrição narrativa, nós temos exatamente esses 4 passos. Informa o preço do produto, quanto quer que seja aplicado o desconto, calcula esse desconto, que é algo óbvio, apresenta o preço final do produto, certo? Beleza? Visualizando esses passos, o que nós temos? Temos que precisaremos, no nosso programa, ler o preço do produto. Vai lá, a nossa amiga Naline vai utilizar o sistema da Magalu e a primeira coisa que ela faz é informar o preço do produto, certo? Então, ela vai lá e informou. Em seguida, ela informa o percentual de desconto, que é exatamente esse nosso segundo passo aqui. Então, ela informa, eu quero que calcule 15% de desconto. Então, o programa solicita, ela vai lá e informa. Beleza? Ela informou o preço. Ela informou o desconto. O programa precisa de mais alguma coisa? Não precisa. Ele já tem exatamente os valores que são necessários para ele atuar. Então, ele vai ter aqui o seu percentual de desconto, vou calcular quanto eu vou descontar do produto final. Então, entendam que essa lógica aqui que eu trago para vocês, ó, preço vezes desconto dividido por 100, consiste em se obter o valor total que vai ser descontado aí do seu produto final, certo? E aí, eu já consigo aqui obter, a maneira mais fácil de enxergar isso é pensar 10% de 100, que consiste em 10, certo? Então, aqui, essa minha variável de desconto, se fosse o preço 100 e o desconto 10, ele iria obter aqui como resultado final 10, certo? Se eu já calculei exatamente o valor do desconto que eu devo aplicar no meu produto, então eu só vou calcular agora o seu preço final. E aí, preço final igual o preço inicial desse meu produto menos o seu percentual de desconto. Por fim, eu só apresento o preço final para que o usuário, para que a Analine, ela tenha noção de qual foi o valor final aí do produto decrescido desse desconto, certo? Ok? Olha só, o nosso código ficou assim. Nós pegamos exatamente esses passos da descrição narrativa, do fluxograma convencional, e implementamos aqui no nosso programinha, certo? Então, eu criei as variáveis que eu vou precisar trabalhar, preço, desconto, preço final, todas do tipo real, implementei os passos aí que o meu programa deve implementar, certo? Beleza? Então, tá aqui, ó, leia preço, então meu usuário já informa o preço, lê desconto, meu usuário já informa o desconto, calcula aqui exatamente o total que eu vou, o total que simboliza esse meu desconto, certo? E aí eu pego exatamente esse valor que simboliza o meu desconto e faço o decréscimo do preço inicial do produto. E aí eu consigo obter o preço final já decrescido desse desconto. Se eu fiz isso, eu só apresento para o usuário, ó, escreva o preço final do produto e aí mostra o valor dessa variável que está armazenando exatamente esse preço final. Beleza? Ok? Então, aí para o pessoal que estava com dúvida, certo? Responda aí, por favor, se entenderam, sim ou não. Só Diego, pra... Oi. então podemos imaginar que, por exemplo, a descrição narrativa seria o plano, a ideia. Isso.
O fluxograma seria a planta, por exemplo, se fosse uma obra, seria uma planta, e o pseudocódigo seria a obra em execução, poderíamos dizer assim. Pronto, ó, pronto, perfeito, cara, perfeito, ó, excelente alusão. Excelente alusão. Eu sei que muitos aqui não têm vontade de seguir na área tecnológica, mas a gente pode fazer uma alusão aí com outras áreas aí da ciência, certo? Então, aqui a descrição narrativa, é como nosso amigo sugeriu, as ideias, o fluxograma, a planta e o pseudocódigo aí, o produto não, a obra já executada, certo? Então, excelente alusão, cara. Excelente alusão. Agradeço aí bastante por essa sugestão. Então, aí, para quem já tem assim uma tendência a seguir na área da engenharia civil, então já consegue fazer essa alusão facilmente, certo? Acho que, inclusive, vocês pagam, né, cadeiras aí da... Na verdade, pagam, né? Cadeiras para a área da engenharia civil, então vocês vão ver bastante projetos, essas coisas, então já dá para imaginar. Então, só retomando, passem agora a encarar descrição narrativa como o esboço aí das ideias, certo? O fluxograma como a planta e o pseudocódigo como a obra, certo? Beleza? Massa, valeu, fiquei feliz aí pela sugestão. Fizeram uma pergunta aqui no chat. Professor, tem algum problema no fluxograma se fizer tudo embaixo do outro? Ah, como assim embaixo do outro, Antônio? Como assim? Se pode ser um pouquinho mais preciso, por gentileza? Tipo assim, professor, Ah. sendo um embaixo do outro sem ser como você está fazendo aí, ó. Tipo, puxando pro lado. Não tem nenhum problema. No caso, você só quer descer, né? Tipo, descer no fluxo, é isso? Isso. Não tem nenhum problema, não. Não tem esse formato exato aí do fluxograma. Claro, você precisa corresponder a essas formas geométricas aqui, mas você pode organizar o fluxo entre elas da maneira que for mais adequado para você. Claro, se você for fazendo isso, tipo, descendo, como você sugeriu, então a visualização vai ficar um pouquinho difícil. Você vai estar perdendo espaço para a visualização desse seu fluxograma. Eu recomendo que você faça assim, coisas que tragam esse conforto visual, permite você melhor visualizar o seu fluxograma. Mas você pode fazer da forma que bem entender. É como uma planta, certo? Há diferentes maneiras de se fazer uma planta, desde que você corresponda aos princípios aí da planta, de uma obra, você consegue fazê-la da forma que for mais confortável para você aproveitar bastante aí sua criatividade, certo? Beleza? Valeu, Ariel, tá aí pelo elogio. Obrigado. Ah, pronto. Com os balãozinhos seguidos, pronto. Beleza. Então o pessoal está entendendo que massa. Vamos aqui agora para um terceiro exemplo. Certo, pessoal? Terceiro exemplo. Olha só o que eu trago aí para vocês. O preço de... Ó, isso aqui já é um pouquinho mais complexo, certo? Então, a gente já vai exigir um pouquinho mais de uso da nossa massa encefálica, certo? Olha só. O preço de um automóvel é calculado pela soma do preço de fábrica, preço dos impostos, que representa 35% do preço de fábrica, e a porcentagem do revendedor, que é 20% sobre o preço de fábrica. Diante desses postos, cria um algoritmo que calcula o preço final de um automóvel. Então vamos lá, agora vocês vão ter que pensar um pouquinho a mais. Me digam, na forma mais óbvia possível, quais os passos que eu devo percorrer para criar um algoritmo que calcule esse preço aí do automóvel, certo? Ó, a Gabriela já deu a sugestão. Com preço de fábrica, consegue saber as porcentagens. Exatamente, Gabriela. Olha, a Gabriela vai para a área da tecnologia. Eu não aceito que ela não vá, certo? Eu não aceito. Se ela se desvirtuar, eu faço questão de puxar na mão dela e trazer. Ó, a Gabriela aí tá fera, viu? Exatamente isso. Ó. Nós vamos informar o preço de fábrica e a partir do preço de fábrica a gente vai conseguir calcular os outros. Exatamente isso. Certo? Ó, a Jaqueline também mandou o seguinte, ó. Ler o preço do modelo, ler o preço de fábrica, aí calcula o imposto, calcula a porcentagem do revendedor e aí o resultado. Perfeito, pessoal. Aí, mais uma menina brilhante aqui na nossa disciplina, ó. Ana Jaqueline também vai para a área da tecnologia. Aí o Gustavo mandou o seguinte:
Ler o preço de fábrica, ó, fé nas moedas da computação, de fato, gente, de fato. Inclusive, há iniciativas na nossa área para atrair o público feminino, porque ainda é composto maioritariamente por homens, certo? E isso é algo que nós estamos tentando mudar. Então, há muitas iniciativas, inclusive no nosso campus tem um projeto chamado Mulheres na Computação. E aí, para quem estiver gostando disso, quiser conhecer um pouquinho mais, é só pesquisar lá no Instagram Mulheres na Computação, ou é Mulheres da Computação, é algo assim do tipo que vocês vão conhecer melhor essa iniciativa, certo? Gente, a Gabriela já conhece. Gabriela, se você não for para a área da... Ó, a Camila também. Meninas, se vocês não forem para a área da tecnologia, eu vou ficar bastante decepcionado. Ana Jaqueline, siga, viu? Siga lá também, que você tem potencial para isso. Você tem potencial para isso, ó. Tá aí, mandaram até o @ Computação Mulheres. Então, que massa, pessoal, que massa. Principalmente as meninas aí que já conhecem. Então, espero que criem gosto pela área e vejam que é muito bacana, certo? Então, olha só, deixa eu ver aqui a sugestão do Gustavo. Ele também tinha mandado. Falou o seguinte: ler o preço de fábrica, impostos, porcentagem do revendedor, calcula o preço e mostra o resultado. Exatamente isso, pessoal, como vocês disseram. Olha só, vou ler aqui novamente o enredo para o pessoal que ainda não compreendeu muito bem o que será feito. Olha só, o preço de um automóvel é calculado pela soma do preço de fábrica, preço dos impostos, que representam 35% do preço de fábrica, e a porcentagem do revendedor, que representa 20% sobre o preço de fábrica. Então, imagine aqui uma concessionária, certo? Ela vai vender o automóvel lá no seu espaço físico. E aí, a venda desse automóvel, ela é intermediada por um software, certo? É isso que ocorre na vida real. Você vai lá, vamos lá, a Gabriela vai comprar o carro dela, um carro novo, zerado, ela vai lá na concessionária, fala com o revendedor, e aí, quando ela vai finalizar essa compra, o revendedor está interagindo com o sistema, certo? Porque o preço do automóvel, esse automóvel que ela vai adquirir, ele está registrado lá nesse sistema, e esse sistema se encarrega de fazer o controle aí da venda desses automóveis. E aí, o preço final desse automóvel, ele é calculado pela soma do seu preço de fábrica. Então, quando ele sai da fábrica, já tem um preço fixo, certo? E aí, desse preço fixo, calcula-se 35% em cima, que representa os impostos, inclusive, bastante coisa. Eu não sei se é essa taxa ainda, certo? Mas aqui já dá para ter uma noção de que é algo bem elevado. E temos 20% da porcentagem aí do revendedor, certo? Ou seja, como se a gente tivesse 55% aí do preço de fábrica desse automóvel. 35% representa impostos, 20% representa a porcentagem do revendedor. Afinal, o revendedor está revendendo esse automóvel, ele precisa ter alguma lucratividade, senão não vai ter sentido. Beleza? E aí o nosso programa se encarrega da tarefa de calcular o preço final desse produto, certo? Dessa vez acrescido desses impostos. No exemplo anterior, era decrescido, porque a gente estava dando desconto. Aqui não, aqui a gente está calculando os impostos e a lucratividade do revendedor, certo? Então, o resultado aí do automóvel vai ser 1,5 rim, como o Lucas disse. Ele falou 1 rim, mas eu estipulo um pouquinho a mais, então seria 1,5 rim. Beleza? Então, as meninas aí brilharam, já deram as sugestões delas. Então, tá aqui o que a gente precisa fazer, certo? Beleza? Então, fiquei bastante feliz aí com a sugestão de vocês, meninas. Vocês duas aí brilharam bastante, certo? Então, olha só, o que a gente precisa fazer é exatamente isso. Ler o modelo do carro, ler o preço de fábrica, calcular o preço dos impostos, calcular a porcentagem do revendedor, calcula o preço final, certo? Considerando essas duas porcentagens anteriores, tanto do imposto como a porcentagem do revendedor, e claro, também considera o preço de fábrica do produto, e aí apresenta esse modelo e o seu preço final. Beleza? Vamos agora pegar essa descrição narrativa, que é o nosso esboço aí de ideias, vamos criar a nossa planta. E a nossa planta vai ser o fluxograma convencional. O que nós temos aqui? Vamos analisar de forma visual a lógica por trás do nosso programa. Então, inicio aqui, finalizo aqui,
certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou precisar ler o modelo, massa, vou precisar ler o preço de fábrica, massa, e aí, se eu já tenho o modelo e já tenho um preço de fábrica, o modelo é mais para diferenciar o carro, certo? O que é mais primordial aqui é o preço de fábrica. Então, se eu já tenho esse preço de fábrica, vou calcular os impostos. E aí, os impostos é um preço fixo, é uma porcentagem fixa, na verdade. É 35% do preço de fábrica, certo? Então, ele sai aqui, ó, preço de fábrica vezes 35 dividido por 100, beleza? Então, exatamente o molde daquela fórmula que eu disse para vocês para calcular o desconto, exatamente aí o mesmo princípio, certo? Então, preço de fábrica vezes 35 dividido por 100. E aí vocês conseguem obter exatamente o preço, o valor, na verdade, que representa 35% de imposto em cima do preço de fábrica, ok? Se eu já calculei os impostos, vamos agora calcular a lucratividade do revendedor. E aí eu vou pegar também o preço de fábrica, vou multiplicá-lo por 20 vezes 100. Ou, para fazer direto, já poderia ser 0,2, certo? É o mesmo princípio. Aqui também já podia ser 0,35, certo? Então, eu vou ter aqui preço de fábrica vezes 20 dividido por 100. E aí, outra coisa, pessoal, vejam aqui 20 dividido por 100, e aqui 35 dividido por 100 está entre aspas, não, está entre parênteses. Então, a gente dá prioridade, damos prioridade a esse cálculo, certo? Para só depois fazer multiplicação. Beleza? Matemática básica, e aí só estou ressaltando isso para que vocês fixem. Beleza? Então, aqui já calculo o percentual do revendedor, já tem o cálculo, na verdade, quanto o revendedor vai ganhar, calcula aqui quanto foi acrescido de impostos, então o preço final do meu produto vai consistir em preço de fábrica, que é o preço que foi informado, mais os impostos, mais o percentual de lucro, mais o valor, na verdade, que representa o lucro aí do revendedor. E aí, somados esses três valores, eu tenho aí o preço final desse meu modelo, certo? Desse meu modelo de automóvel, beleza? E aí, só para deixar as coisas mais bonitinhas, claro, para dar utilidade, né, ao seu programa, nem deixar as coisas bonitinhas, mas para tornar o seu programa de fato útil, você vai apresentar o modelo e o preço final, certo? Então tá aqui, vou apresentar o modelo e o preço final, certo? E aí finalizo esse meu programa. Então essa aqui é a planta, o esboço visual do nosso programa. Vamos agora ver o seu código, certo? Então vamos agora nos aprofundar, vamos ver a obra já em execução. Então tá aqui o meu código, ele já ficou um pouquinho extenso, mas nada difícil de se compreender. Então tá aqui, ó, algoritmo, preço final de automóvel, o que eu tenho? Tem aqui meu campo de variáveis, e aí eu tenho preço de fábrica, que é o que o usuário primeiro informa, os impostos, que é o que eu calculo, a lucratividade do revendedor, que é outra coisa que eu calculo, e o preço final, certo? Então, também tenho aqui o preço final, que é algo que eu também vou calcular aí no meu programa. E aí, todos esses valores são de que tipo? Real, porque eu vou estar trabalhando com valores que representam dinheiro, certo? Representa algo financeiro, então precisa sim estar nesse formato real, beleza? Outra coisa, tem aqui o modelo agora do tipo caractere, ou seja, esse tipo ainda não discuti com vocês, mas é somente texto. O modelo de um carro é texto. E vocês têm um tipo específico para isso dentro do pseudocódigo, que é o tipo caractere. Então, o usuário aqui vai passar para essa variável o modelo aí do carro, certo? Ok? E agora vamos imaginar como ficou a lógica aí desse meu programa. Olha só, inicialmente, leio o modelo. Preciso saber qual é o modelo do carro que eu vou apresentar o seu valor final, certo? Leia o seu preço de fábrica, por quanto esse carro saiu lá da fábrica. Ah, ele saiu, sei lá, 20 mil, não sei se esse é o preço de fábrica de um carro, certo? Mas enfim, saiu lá por 20 mil reais, é o preço de fábrica dele, certo? E aí o usuário vai lá e informa. O revendedor que está utilizando esse sistema, na verdade,
ele informa, certo? Pronto, ó. O modelo é um Fiat, certo? Então a gente informa aqui, ó, um Fiat, e aí coloca o preço de fábrica dele, certo? Não sei quanto seria, se alguém der a sugestão, souber, a gente utiliza aqui no exemplo. Então, modelo Fiat, coloca o Fiat 147, né? Isso, pronto. E aí, lê o modelo, informa o preço de fábrica, e aí calcula os seus impostos, quanto o revendedor lucra e o seu preço final. O cálculo dos impostos, olha só, a minha variável impostos, ó, isso aqui que eu estou passando no meu apontador, que está declarado aqui, e essa variável do tipo real, essa minha variável impostos recebe, vejam, a setinha está apontando para ela, ou seja, o que está do lado esquerdo vai ser atribuído, armazenado para o que está do lado direito, certo? Por isso essa setinha já aponta diretamente para ela. E aí essa minha variável, impostos, recebe o preço da fábrica vezes 35 dividido por 100, que era o que eu tinha discutido lá para vocês anteriormente, certo? Então, preço de fábrica vezes 0,35, que vai ser o resultado daqui, certo? Então, eu consigo obter o percentual de impostos utilizando essa forma. Para o revendedor, a mesma lógica, certo? O revendedor recebe o preço de fábrica vezes 20 dividido por 100. Então, consigo obter esse percentual de lucratividade aí do revendedor, beleza? E aí o preço final, a gente já viu que é pegar o preço de fábrica do produto e acrescer os impostos e o quanto o revendedor vai lucrar, certo? E aí eu tenho aqui, ó, algo que a Gabriela já perguntou, eu tenho aqui escreval e escreva. Gente, escreval e escreva exatamente a mesma coisa, só que com uma pequenininha diferença. E escreval, quando ele mostrar a mensagem aqui que está em vermelho, ele vai mostrar isso aqui, o modelo do automóvel, ele pula uma linha. O escreva, ele já mostra a mensagem, não pula, certo? Então, é só essa diferença, beleza? Escreval, mostra a mensagem, pula uma linha. Escreva, mostra a mensagem, não pula uma linha, certo? Esse é o princípio aí desses dois comandos, Tem escreval outra e forma escreva. também de pular a linha? Pronto, tem sim. Você pode. Na verdade, a única forma dentro do pseudocódigo é fazendo uso de um escreval, certo? Você pode colocar um escreval vazio, só o comando escreval, sem nada dentro, e ele já pula uma linha exatamente naquele ponto, certo? Só que, em princípio, você sempre vai estar utilizando o escreval. Na linguagem C, você já faz isso de maneira mais prática, de uma maneira mais diferente, mas aqui no pseudocódigo, a única forma é com escreval. Beleza? Sim, Gustavo, sempre vai ter. Se você quer mostrar o valor de uma variável dentro de escreval, você precisa dessa vírgula aqui, certo? Essa vírgula é o que separa a mensagem que vai ser apresentada do valor das variáveis que serão apresentadas em seguida, certo? Então, a gente sempre utiliza essa vírgula depois do texto para escrever, para mostrar, na verdade, o valor de uma variável. Ok? Beleza? Certo. Então, pessoal, me respondam aí, por gentileza. Entenderam sim ou não? Manifestem-se, por favor, no chat. É só mandar sim ou não. Boa, boa aí, ó. Fico feliz, ó. Teve gente aí que tava com dúvida que entendeu. Fico feliz, fico feliz. Salve de palmas. Então que bom, pessoal. Todo mundo aqui está entendendo, certo? Fico feliz demais da conta por ver que algo que vocês não têm familiaridade está se tornando compreensível, certo? Esses são os primeiros contatos de vocês aí com a programação. Então, que bom que está sendo proveitoso aí, de certa forma. Beleza? Para o pessoal que não se manifestou, eu sei que é difícil esboçar suas dúvidas, se expor. Podem falar comigo lá no Discord, certo? Falem comigo lá no Discord, que aí eu ajudo vocês, certo? Beleza? Certo? Vamos lá. Então, era isso que eu tinha preparado nesse material, certo? Eu trouxe esses 3 exemplos que fizeram a construção gradativa de complexidade. Então, a gente começou com o mais básico,
para o médio, e aí finalizou com esse programinha um pouquinho mais complexo, mas nada de outro mundo, certo? Então, finalizando esta nossa aula, o que é que nós aprendemos? Vimos a questão da descrição narrativa, aprendemos sobre fluxograma convencional e vimos um pouco de pseudocódigo, certo? Pouco, vimos bastante de pseudocódigo, inclusive. E aí esses exemplos e aí trouxe, na verdade, exemplos para melhor assimilar esse conteúdo, certo? Então, para quem quiser estudar fora parte, quem quiser revisar melhor esses assuntos, tá aqui a referência que eu utilizo, certo? Muito boa essa apostila. E aí eu agradeço pela atenção. E aí as dúvidas vocês podem mandar para mim lá no Discord, certo? Beleza? E aí, pessoal, olha só, hoje eu tive aula com as minhas turmas de algoritmos lá do curso de bacharelado em tecnologia da informação do pessoal de TI. E aí eu estava trabalhando com eles algumas listas que implementam justamente o que eu acabei de discutir aqui com a turma. Então, para vocês verem, eu mandei sim, Gabriele. Se eu não estou enganado, eu mandei sim lá o slide, certo? Se eu não tiver mandado, eu mando aqui assim que acabar a aula, beleza? E aí, pessoal, eu estava trabalhando hoje, inclusive, com as minhas turmas, um material que faz uso da descrição narrativa, fluxograma convencional e pseudocódigo. Então, também vou subir essa lista aqui de exercícios. Ela está bem simples, certo? Está bem simples mesmo. São 11 exercícios aí para vocês brincarem, certo? Então, olha só para vocês verem o que eu peço. Ó. Peço aqui para calcular a média ponderada, peço para calcular uma média ponderada com alguns pesos definidos pelo usuário, criar um conversor de dólares, que é bem simples também, certo? Calcular o IMC, aqui calcular a conversão de graus Celsius para Fahrenheit, enfim, certo? Não estou pedindo nada extraordinário, nem coisa de outro mundo. Está todo mundo aqui no comecinho da disciplina, então não vou exigir nenhum absurdo de vocês, beleza? E aí, eu sempre gosto de fazer com as minhas turmas eu sempre, na verdade, gosto de resolver alguns exercícios com as minhas turmas. E aí eu vou implementar isso aqui com vocês também, certo? Beleza? E aí eu defino o prazo depois, lá no CIGAR, certo? A Maria está perguntando. Aí, então são 11 exercícios, vou responder aqui alguns com vocês, e aí vocês verão as coisas aí na prática, certo? Olha só, eu não sei se eu já mostrei o Visual G. Ah, desculpa. Oh, desculpa, pessoal, não estava projetando a minha tela. Desculpa. Peraí. Eu estava discutindo aqui a lista e não estava sendo projetado. Foi mal. Foi mal, desculpem. Pronto, agora vai. Certo? Perdão. Eu estava aqui mostrando a minha lista, certo? E eu estava mostrando para vocês, ó, que são 11 exercícios, certo? Bem simples. E aí eu já dou todas as fórmulas, já dou uma descrição bem detalhada para vocês pensarem a respeito, certo? E aí eu vou responder aqui agora alguns exercícios com vocês, beleza? E aí vocês verão essas coisas na prática, certo? Ó, Maria Dara, sem desespero. Sem desespero, vocês vão gostar, gente. Vocês vão gostar, certo? É mais para fixar, principalmente para o pessoal que disse que entenderia as coisas na prática. Então, tá aqui um artefato aí para vocês trabalharem na prática, certo? Então, são exercícios, assim, bem iniciantes, beleza? Então, vocês conseguirão responder sem muita dificuldade, beleza? Que isso, gente? Não lembrem de cálculo 1 e fiquem tristes. Lembre da nossa disciplina é legal, então vocês vão gostar. Então, olha só, para vocês verem as coisas aí na prática, vou resolver alguns exercícios. Então, vamos começar com o mais simples aqui, exercício 1. E aí vocês vão responder em conjunto comigo, certo? Crie um algoritmo que realize a soma de 3 números inteiros, certo? É o que eu estou pedindo. Café com leite e mamão com açúcar. Pessoal, uma coisa muito simples, que é um algoritmo que vai realizar a soma de 3 números inteiros. Então, me respondam aí no chat, na forma de uma descrição narrativa, na forma da receitinha de bolo,
quais passos eu devo percorrer para criar esse algoritmo? Que é o algoritmo que realiza a soma de 3 números inteiros. Me digam aí, por favor, no chat. Deixa eu só ver aqui o que vocês perguntaram. Coloca os símbolos das formas igual no algoritmo. Então, você já tem uma diferença, certo? A multiplicação é substituída pelo asterisco. Aqui a divisão, você substitui pela barra, então você vai ter 9/5. Eu mostro isso aqui na prática, então já faço esse próximo exercício e aí já tira a sua dúvida, beleza, Ana? No caso, se tiver alguma dúvida, pode falar isso, pode falar lá no Discord. Certo, Maria? Isso, olha só, vamos lá. Gabriela falou o seguinte: ler os números inseridos, massa, realizar a equação, de fato, realizar a soma e mostrar o resultado. Pronto. Isso mesmo. O Jacob, colocar os valores e a operação usada. De fato, o usuário informa os valores. Só que a operação aqui ela já está fixa, ó. Eu tenho que fazer a soma de 3 números. Então, eu recebo esses 3 números, faço a soma e mostro o resultado. Beleza? O usuário não precisa dizer qual operação que ele quer fazer. O próprio programa já faz isso automatizado. Certo, Arthur? A nossa Magalu, ler os 3 números, realizar a adição, dar resultado. Perfeito. Meninas, vocês aí estão brilhando, certo? Magalu também mais uma que vai para a área da tecnologia. Inclusive, Analine, se não tiver seguido o perfil que a Gabriele postou lá das mulheres da computação, já faça isso para você criar mais gosto pela área. E ver o relato de outras meninas que também se conheceram, se encontraram. Não, ó, você vai para a área da tecnologia também, não aceito. Não aceito. Então é isso, como vocês disseram, meninas. A gente vai fazer esses 3 passos. E aí aqui eu eu estava utilizando com os meus alunos um programa, certo? Chamado Lucidchart. Esse programa Lucidchart é onde eu faço os meus fluxogramas, certo? O pseudocódigo vocês fazem no Visual G. O fluxograma vocês podem fazer no Lucidchart. E aí eu vou compartilhar lá no Discord, vou compartilhar também lá no Cigar, no tópico desta aula, vai estar lá o link desse site. E aí vocês fazem uma conta, vão se deparar com essa página inicial, e aí vem aqui New Lucidchart Blank Document, certo? Então vocês vão criar um novo arquivo, e ele vai mostrar um aviso, olha só, que esse programa ele na sua versão gratuita ele é limitado. Professor, então, no caso isso seria para PC e qual para celular? Pronto. Para celular, eu acho que ele tem uma versão mobile também, o Lucidchart. Mas assim, para quem, pronto, melhor, para quem está no celular, eu acho que é um pouquinho desconfortável manipular esse sistema no celular. Então vocês podem fazer à mão, certo? Porque isso aqui que eu estou mostrando é só um artefato para criar o fluxograma, certo? Inclusive, para quem não quiser usar o Lucidchart, pode fazer na mão mesmo, certo? Beleza? Então vocês podem fazer na mão, mas eu dou aqui a recomendação do Lucidchart. Se eu não estou enganado, dá para utilizar ele no celular, mas talvez seja um pouquinho desconfortável. Então, quem quiser fazer o teste e depois, eu não cheguei a utilizar no celular, mas para quem quiser fazer o teste depois e ver se é adequado, massa, que aí já facilita bastante a sua vida. Ok? Então, vamos lá. Pronto, mando sim, mando sim. Não, acho que é isso, Gabriel, que é isso. Foi falta de educação, não. Certo? Eu mando tudo, eu mando o link lá para todo mundo do que vocês precisarem lá no canal do Discord. Certo? Então, olha só, quando vocês se depararem com o Lucidchart, ele vai mostrar esse aviso e aí vocês clicam aqui no botão laranja, Create a Document Anyway, ou seja, cria um documento de qualquer forma, porque ele dá um aviso de que o programa é pago, mas vocês podem ignorar isso, certo? Então, ignora isso e aí vocês já são redirecionados aqui para essa tela. Tá carregando. Deixa eu só mostrar para vocês como é massa. Então, é aqui que eu faço os meus fluxogramas, que eu fiz os fluxogramas aí da nossa aula, certo? Vou colocar a lista lá no Cigar, certo, Vinícius? Ou Vinícius não, Murilo, perdoe. Certo? Porque eu tive essa ideia hoje de aproveitar essa lista. Eu ia falar sobre outras coisas, mas eu vi que a lista está bem no nível aqui da turma,
Então já dá para vocês aproveitarem, certo? Então eu vou subir lá no Cigar ainda. E aí tá aqui, Lucid Chat. Bem simples, ele só consiste em clicar e arrastar. Olha só, eu vou pegar esse artefato aqui, ó, que é um texto, vou soltá-lo aqui e vou dizer o seguinte, eu vou chamar isso aqui de um título e vou colocar descrição narrativa. Por quê? Eu vou pegar aí a solução de uma das meninas que mandaram no chat, certo? E vou colocar ela escrita aqui, beleza? Então deixa eu só voltar lá para o chat aqui da turma. Deixa eu só ver aqui as mensagens. Pronto, eu vou pegar aqui a sugestão da nossa Magalu, certo? Então a Magalu sugeriu isso aqui, ela sugeriu esses passos. Então vou pegar esses passos, vou colá-los aqui. Deixa eu só fazer uma organização mais bonitinha e aumentar aqui um pouquinho a fonte, né? Pronto. Então tá aqui, são esses os passos aí que nós precisaremos percorrer. Pronto. Então, aqui na nossa descrição narrativa, pensando da maneira mais óbvia, o nosso esboço de ideias, precisaremos ler 3 números, realizar a adição, dar o resultado, informar o resultado para o usuário. Como eu vou transcrever isso aqui agora para uma planta, né? Para o nosso fluxograma convencional. Olha só, vou mostrar também para vocês. Opa, deixa eu só duplicar isso aqui, substituir esse título por fluxograma convencional, certo? Beleza? Então, pronto. Agora, olha só, eu tenho aqui todos os elementos que eu apresentei para vocês na nossa aula. Então, sabemos que vamos começar por esses dois camaradas, ó. O meu início e o meu fim. Então, já coloco aqui, ó. Início e fim, certo? Então, toda a lógica vai estar pautada entre esses dois camaradas e entre eles eu vou colocando o que for necessário para o meu programa executar. Então, como a nossa Magalu sugeriu, ler os 3 números. Então, eu vou utilizar a nossa TV Tubão, que representa um manual input, certo? Ou uma entrada manual, tá até aqui o que ele representa, e vou colocar o seguinte, ó, ler número 1. Então, eu vou precisar ler o número aí do nosso usuário, certo? Em seguida, o que eu vou fazer? Olha só, vou ler número 2, certo? E afinal são 3 números, então, mais uma vez, ó, vou colocar aqui agora, ler número 3, certo? Então, já realizei essa primeira etapa sugerida aí pela Naline, ler os 3 números. Então, eu leio aqui número 1, leio número 2, leio número 3. Beleza? O que é que precisamos fazer em seguida? Realizar a adição. E aí há um camarada específico para isso, que é a nossa bolacha creme cracker, que aqui representa um process, certo? E aí eu vou colocar o seguinte, ó. Vou ter aqui uma variável chamada soma, certo? Ou melhor, não, vou deixar soma. Soma, e ela recebe a setinha apontando para ela a soma de número 1 mais a soma de número 2 mais a soma de número 3, certo? Então, tá aqui, tenho esses 3 elementos, certo? Que serão somados e resultarão no resultado aí que eu espero obter, certo? Então, eu li um valor para a variável número 1, para a variável número 2, para a variável número 3, utilizei esses valores aqui na minha variável soma, certo? Beleza? E aí, por fim, o último passo sugerido pela Magalu foi dar o resultado. E aí, eu tenho, assim, o nosso camaradinha, que representa operações de saída de dados, e que é a nossa bandeirinha, e eu vou colocar aqui, ó, apresentar resultado da soma. Pronto. Finalizei. Então, tá aqui, apresentar aí o resultado da soma. E aí, finalizo aqui o meu programa, certo? Pronto. Finalizei. Agora, como eu sei qual o fluxo que eu vou seguir? Eu vou conectar esses camaradas. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu passo o mouse em cima, venho aqui nessa bolinha, clico e arrasto para o elemento que eu quero conectar. Então, de início, eu quero ler número 1. É a próxima etapa que eu quero fazer. Depois que eu li o número 1, eu quero ler o número 2. Então, eu faço a conexão entre eles. Depois que eu li o número 2, eu quero ler o número 3. Depois que eu li o número 3, eu quero
fazer a soma dos 3 números lidos, certo? Minha variável soma recebe a soma deles, e aí em seguida eu mostro o resultado aí da soma e imprimo e finalizo aqui o meu programa. Então eu sigo essa lógica dentro aí do meu pseudocódigo para obter o resultado esperado. Beleza? Ok? Lucas, sim, você manda, vocês vão mandar para mim, certo? Deixa eu ver aqui o que o Murilo falou. Nesse Lucid Chat tem a opção de salvar o projeto em PDF e juntar com as demais respostas. Tem sim, ó. Vocês podem vir aqui, ó, em File, Export, e vocês podem baixar tanto em PDF como em PNG, certo? Então tá aqui, vocês têm essa possibilidade. Se vocês vão criar um documento, pode ser em PNG melhor, que é um arquivo de imagem, e vocês adicionam lá no documento de vocês. Ok, Murilo? Beleza? Então, pessoal, tá aqui nossa descrição narrativa, nosso fluxograma convencional. Agora, vamos fazer uso desses 2 artefatos aqui, certo? Para criar o nosso pseudocódigo, beleza? Vamos juntos nessa, e aí vocês verão que legal. Então, deixa eu abrir aqui, ó, o Visual G, certo? Então, tá aqui a interface que vocês irão manipular bastante, certo? Inclusive, o link já está lá no Discord para vocês baixarem, certo? E aí, isso que eu apaguei aqui são só comentários, vocês podem muito bem apagar sem nenhum problema, certo? Beleza? Se eu mando por e-mail, pronto, eu vou disponibilizar lá no Cigar também, certo, Lucas? Eu disponibilizo por lá também, caso você não esteja no grupo do Discord. Então tá aqui. Eu vou batizar esse meu algoritmo de soma de 3 números inteiros, certo? Soma de 3 números inteiros. Se eu sei que eu vou fazer soma de 3 números inteiros, eu já consigo deduzir as variáveis que eu vou utilizar. E essas variáveis que eu vou utilizar, elas estão aqui no nosso fluxograma, certo? A nossa Naline deu a sugestão de ler 3 números, eu aprimorei e coloquei aqui as variáveis número 1, número 2 e número 3. E também criei a variável soma. Então, já vamos declarar elas de cara no nosso programa. Vamos colocar aqui, ó, número 1, certo? Número 2 e número 3, certo? Além disso, outra variável aí chamada soma. Elas serão de que tipo, pessoal? Inteiro, certo? Afinal, é a soma de números inteiros. Professor, posso utilizar real? Pode. Aqui nesse contexto não tem nenhum problema, certo? Pensem no contexto. Há momentos que você tanto faz utilizar real como inteiro, mas há momentos em que isso não é adequado. E os momentos em que é inadequado utilizar o inteiro é quando você precisa de precisão nos resultados. Quando você não precisa, são resultados assim, sem muita precisão, sem muita importância, sem muito impacto. Então, pode utilizar o inteiro sem nenhum problema, que é o que a gente está fazendo aqui, certo? Deixa eu ver aqui. O que mais que nós estruturamos no nosso fluxograma convencional? Deixa eu só descer aqui mais um pouquinho. O que nós estruturamos mais? Eu li os 3 números, vou agora calcular a soma deles. Então, soma recebe número 1 mais número 2 mais número 3, certo? Então, é isso que eu vou precisar fazer. Só que antes eu tinha esquecido, eu tinha até pulado aqui, foi mal. Eu só criei as variáveis, mas ainda não fiz a leitura para elas. Eu pulei essas etapas aqui, desculpe, certo? Eu pensei que já tinha feito. Então, ler variáveis é muito simples. Comando leia, passo entre parênteses o nome da variável. Então, aqui, pessoal, vou colocar o nome de qual variável? Número 1. Aqui embaixo, eu vou colocar o nome de qual variável, pessoal? A variável número 2. Aqui embaixo, vou colocar o nome da variável número 3. Isso indica para o meu programa o seguinte: primeiro, leio um valor para a variável número 1, em seguida, leio um valor para a variável número 2, em seguida, leio um valor para a variável número 3. Então, nossos programas são sempre executados de cima para baixo, ou seja, faça aqui o que está na linha 7, depois faço o que está na linha 8, depois faço o que está na linha 9, certo? Eu sempre faço essas coisas em ordem sequencial. Beleza? Ok? Lá na linguagem C, tem como
escrever os 3 números em leia aí, numa única linha. Tem, Leia e tem. Inclusive, eu acho que dá até para fazer isso aqui também, certo? Posso colocar aqui, ó, leia número 1, número 2, número 3. Deixa eu fazer aqui o teste, certo? Ó, deixa eu executar. Então aqui, 1, 2, 3, ó. Dá para você fazer tudo em um comando só. Eu vou particionando, pessoal, porque para a galera que não tem tanto interesse na tecnologia, eu tenho que ser sincero, certo? Para a galera que não tem tanto interesse na tecnologia, para o pessoal que está conhecendo isso pela primeira vez, então se eu for muito complexo, se eu for fazendo isso aqui sugeriram, o pessoal pode ficar um pouquinho perdido, e aí eu tenho medo de prejudicar, certo? Beleza? Então eu vou fazendo assim do jeito mais não é mais trabalhoso, mas do jeito mais extenso. Mas aí no decorrer da nossa disciplina a gente vai fazendo essas coisas mais resumidas. Beleza? Então, valeu aí pela sugestão, já fica como um lembrete aí para vocês, certo, pessoal? Para quem tem interesse em seguir nessa área, para quem está entendendo melhor a disciplina, vocês podem muito bem reduzir os seus códigos, certo? Beleza? Ok? Vamos lá. Então, eu estou aqui lendo os 3 números de forma isolada, com 3 comandos diferentes, mas vocês podem colocar tudo num comando só, certo? E aí, se eu li um valor para a variável número 1, um valor para a variável número 2 e um valor para a variável número 3, o que eu vou fazer em seguida, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Eu vou agora calcular a soma. Então, soma recebe número 1 mais número 2 mais número 3, certo? E aí, vou ter aqui agora, ó, minha variável soma, que recebe, por isso a setinha apontando para ela, número 1 mais número 2 mais número 3. Beleza? E aí, qual a próxima etapa? A próxima e última, apresentar o resultado da soma. E aí a gente vai fazer exatamente isso que você sugeriu. Não, exatamente isso, Gabriel. Você está no caminho certo. Eu vou agora mostrar o resultado aí da soma. Então, eu vou colocar aqui a mensagem para o usuário, o resultado da soma. E aí eu quero mostrar o valor dessa variável. Beleza? Então, aí é como você tinha sugerido, certo? É entre os coisinhos, como tu disse, certo? Beleza? O Arthur falou, caso a gente coloque o número errado. Aqui nesse caso não tem número. Pronto, se você colocar. Ó, vamos aqui. Não tem número errado aqui nessa questão. Você pode fazer a soma com qualquer número. Mas você pode ter feito isso aqui, ó. Por exemplo, você colocou aqui que soma recebe número 1, número 2 e número 4. Existe essa variável, Arthur, número 4? Não existe. Então vamos ver como o nosso programa se comporta. Olha só, estou aqui executando ele, o cursor está piscando, está esperando a inserção de algum valor. Então vou colocar aqui 1, que foi atribuído aqui para minha variável número 1, e vocês podem ver aqui do lado, ó. Número 1, tipo inteiro, agora está com o valor 1 aqui, certo? Minha variável número 2. Quando a gente cria variáveis, elas começam com 0. Importante também saber disso. Vou colocar aqui um valor para minha variável número 2. Vou colocar 5. 5 foi atribuído aqui para ela, certo? Vou colocar aqui 6. 6 vai ser atribuído para a variável número 3. Dou um Enter, certo? Foi atribuído e ele passou aqui agora para esse comando. Pronto. Olha só, eu tenho uma maneira melhor de visualizar isso. Deixa eu mostrar aqui passo a passo. Olha só, pessoal, que legal. Aqui o que está marcado de azul é o passo atual que o meu programa está executando, certo? Então, eu vou apertando aqui o botão e aí vocês vão vendo que à medida que ele vai avançando, essas mudanças serão refletidas, certo? Então, tá aqui. Eu saí aqui do título, que é só o título do meu programa, vim aqui para a seção de variáveis, aperto o botão, ele leu essas variáveis aqui, e aí notem que agora, aqui desse lado, irão surgir essas 4 variáveis. Eu vou apertar o botão e ele já veio para cá, para a linha 6, e criou as variáveis, ó, número 1, número 2, número 3 e soma. Todas do tipo inteiro e todas começando inicialmente com 0. Importante que vocês tenham isso em mente, certo? Falo mais sobre essas coisas nos momentos mais adequados, mas desde já entendo que as vossas variáveis começam com 0. Criou uma variável no seu programa, o primeiro valor que ela tem é 0. Beleza? Ok? E aí agora eu estou aqui entre início
venho aqui, aperto o meu botão, tenho aqui o meu leia, leia número 1. Então, quando eu apertar aqui o botão, ele vai executar esse comando e agora tem um cursor piscando aqui na saída do meu programa. Então, ele está esperando que seja informado um valor aí para ele. Então, vou informar aqui o meu número da sorte, 4, dou um Enter, então 4 foi atribuído aqui para a variável número 1. E ele já foi para a próxima instrução, leia número 2. Então, eu vou dar um Enter e ela agora está piscando, está esperando esse valor ser inserido. Então, eu vou colocar aqui um outro valor, 8, certo? Que é o meu outro número da sorte. Vou dar um Enter, meu programa foi agora para a linha 9. Então, ele agora vai ler essa instrução e vai executá-la. Então, ele está esperando aqui que seja inserido esse valor, certo? Beleza? E aí, vou colocar aqui outro número aleatório, sei lá, 26, certo? Dou um Enter, beleza? E aí, 26 foi atribuído para cá. E aí, o meu programa, ó, ele chegou aqui nessa linha, certo? E aí, nessa linha, tem o erro que eu estava mostrando aí para o Arthur. Qual é o erro que tem aqui? Olha só, soma, recebe número 1 mais número 2 mais número 4. E ele até aponta aqui, ó, variável número 4 não foi encontrada, porque não existe essa variável. Existe a variável número 3. Aqui eu cometi esse erro de propósito para simular aí o que o Arthur sugeriu, certo? Então, coloquei aqui número 4 e meu programa deu erro. Beleza? Vou executar aqui novamente, e aí eu falo já sobre essa sua dúvida, Arthur. Então, eu vou executar aqui novamente, ó, apertar aqui F8, e aí ele vai executando, ó, linha por linha, então vou colocando aqui valores, ó, 1, 2 e 3, certo? E aí ele já calcula a soma, veja aqui que a soma já está calculada, aperta esse botão, ele mostra o resultado da soma, aperto ele novamente, finalizei o meu programa. Então, veja que ele foi executando linha por linha e foi mostrando os impactos aí dessa execução. Arthur, tu perguntou o seguinte, ele pede 3 números, mas se a gente colocar 4, não é possível fazer isso, porque o nosso programa só está esperando ler 3 números, ele não está esperando ler 4 números, então a gente não tem como colocar um outro número. Pelo menos aqui, nesse contexto, não é possível fazer isso. Beleza? Porque vai de acordo com a variável que declarar, né? Isso, vai de acordo com a variável e também vai de acordo com as suas instruções, certo? Então, se eu quero ler 4 números, então vou precisar colocar aqui mais um leia e aí passo ó, o nome de outra variável. Então, vou até colocar aqui, ó, número 4, certo? Só para a gente aumentar aqui o nosso programa. Então, coloco aqui número 4 e aí acrescento ele, ó. E aí, agora sim, ele vai fazer a leitura de 4 valores. Ó. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, e aí ele fez a soma deles, certo? Então, se você quer ler mais um valor, você precisa colocar a instrução equivalente para isso. Beleza? Então, mesmo que a gente erre, ele mostra em tal erro. De fato, é por isso que vocês aprendem pseudocódigo na primeira unidade, certo? Porque as coisas são mais práticas, mais simples de se perceber, os erros são mais auto-intuitivos, é mais nítido de se enxergar. Certo? Deixa eu ver aqui. O que perguntaram mais? Quando a gente configura Excel com as operações, ele faz algo assim, né? Isso. São comandos, certo? Os comandos que vocês utilizam lá no Excel seguem esse princípio. Claro, aqui é mais complexo do que lá no Excel, mas dá para a gente fazer uma alusão com isso. Beleza, pessoal? Então, uma perguntinha. Vocês entenderam? Me respondam, por favor, com sim ou com não, aí no chat, por gentileza. Só responder sim ou não. Ó, tem demo. Sim. Pronto, eu não sei se alguém levantou a mão, eu não vi quem foi, mas se alguém tiver levantado a mão, pode ligar o microfone para mandar dúvida. De nada, Arthur. Precisando, estou aqui para isso. Pronto, pessoal, eu queria fazer mais exercícios com vocês, certo? Não é nem por questão do tempo, mas aí vocês já estão percebendo, eu
Tô com a minha garganta doendo. Eu tô dando aula desde 2 horas da tarde sem parar. Então eu tô aqui acabado. Eu não imaginei que eu fosse chegar nesse estado agora. Então, minha garganta tá bem seca, inclusive. Então, os outros exercícios, como a gente já fez, eu dei aquele entendimento na nossa aula. Então, esses outros aí vocês conseguem fazer tranquilamente, certo? Olha só. Esse exercício 2 aqui. Cria um algoritmo que calcule a média aritmética de 4 números reais. Nós já vimos um exemplo disso na nossa aula. Então, vocês só vão pegar esse exemplo, vão se basear e agora vão calcular a média de 4 números, certo? Aqui, para calcular o antecessor e o sucessor, o antecessor é você receber o número do usuário e diminuir ele em uma unidade. Sucessor, receber esse número e acrescentar em uma unidade, certo? Quadrado, vocês já sabem, é só pegar o número e multiplicar por ele mesmo. Aqui, para converter graus Celsius em graus Fahrenheit, vocês vão receber graus Celsius e vão aplicar essa fórmula aqui, 9/5 vezes C mais 32, e aí vão obter essa conversão. Aqui eu dou o cálculo do consumo médio de um automóvel, e eu explico o que são essas duas variáveis aqui, certo? Aqui vocês vão calcular o IMC, então é peso dividido pela altura quadrado. Aqui, nesses três últimos, eu já dou a descrição narrativa, e aí vocês só criam um fluxograma e o pseudocódigo. Para esses anteriores, eu peço que vocês façam a descrição narrativa, o fluxograma e o pseudocódigo, certo? Beleza? Para os três últimos é só o fluxograma e o pseudocódigo. Beleza? Ok? Então eu vou subir esse material lá no Cigar, vou subir esse código aqui também para vocês se basearem. Vou subir os artefatos aqui que eu criei com vocês agora e com as outras turmas, também para vocês se basearem, beleza? Então vou dar todo o apoio aí que vocês precisarem para responder essa lista. Ok, pessoal? Então, acho que por hoje já dá para a gente encerrar aqui. Acho que eu já estou no meu limite. Não estou conseguindo já falar muito. Então, amanhã a gente se encontra. E se vocês já tiverem alguma dúvida, a gente já pode tirar ela amanhã. Qualquer coisa também podem falar comigo lá no Discord. Estou aqui para isso, para ajudar vocês aí ao máximo. Beleza? Certo? Eu vou definir tudo isso bem certinho, beleza, Murilo? Não se preocupe. Eu sempre dou um prazo aí, folgado, mas já vá trabalhando, já vai resolvendo esses exercícios, porque isso já é estudo para a prova, certo? Respondendo os exercícios, vocês tiram a prova e aprovem os nossos trabalhinhos aí de letra, certo? Então, pessoal, foi um prazer tê-los aqui neste nosso encontro, certo? Espero que vocês tenham entendido os assuntos aqui da nossa disciplina. Espero que não tenha ficado complexo aí, principalmente para o pessoal que está tendo contato com isso pela primeira vez, certo? E aí, aguardem só um pouquinho, eu vou só fazer a chamada rapidinho, beleza? Para a gente, enfim, estar liberado, certo? Então, obrigado aí, pessoal, pela participação, obrigado aí pelos elogios, certo? Obrigado, Camila. Obrigado aí para o pessoal que interagiu bastante comigo, em especial as meninas. Fiquei bastante feliz com isso. Já faço o convite e venham para a área da tecnologia, que vocês irão gostar demais. Então é isso, deixa eu só encerrar aqui a gravação. E aí a gente finaliza aqui a nossa aula, certo? Então, pessoal, um abraço aí para vocês todos. Se cuidem. Valeu e tchau, tchau. Falou.